traz agora a médica, a doutora Joyce Lima, ela que é ginecologista e também sexóloga, é diretora da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Doutora Joyce, muito boa tarde, é um prazer falar com você aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Tiago, boa tarde aos ouvintes da Rádio Band, muito bom poder estar com vocês novamente e falando de um tema que eu gosto muito, né, que é relacionado à sexualidade, falando um pouco sobre o desejo sexual. E eu tô até curiosa, Tiago, para saber como é que tá o desejo nesse momento em que a gente está passando por essa situação de tanto estresse, de tantas dificuldades, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Quero muito que os ouvintes participem, façam perguntas e abrir também um espaço para que eles possam nos falar como tem sido esse momento. Tá bom, esse cenário, doutora, nós vamos abrir a participação dos ouvintes, esse cenário é por si só muito broxante, né? Sem dúvida, né? Mas eu sempre penso, Tiago, que apesar da gente não ter muito controle sobre a situação, né? Que eu acho que todo mundo gostaria de acordar amanhã e sem esse pesadelo do corona. A gente tem uma escolha, a gente pode escolher como que a gente quer viver esse tempo. Porque a gente reclama tanto que nós não temos tempo para fazer nada e agora nós temos tempo de sobra. E o que a gente vai fazer com esse tempo? Isso é uma escolha. Tá bom. Doutora, eu vou até, eu tava lendo na internet, uma brincadeira dizendo, o jogo virou. Depois de 50 anos, os casados estão transando mais do que os solteiros, né? Pois é, merecia uma pesquisa, né? Tão mais em casa e aí os solteiros não tem pra onde sair, quer dizer, não estão pegando ninguém também. Então, vamos partir do pressuposto. Isso é interessante. Vamos partir do pressuposto de que todos estão se amando muito. Se o casal, por exemplo, tinha uma rotina sexual de uma vez por semana, duas, às vezes passava uma semana inteira sem, e agora o maridão tá em casa, tá todo dia. Isso pode causar algum problema ginecológico na mulher? Tá doendo o pé da barriga, deu uma infecção por causa da questão da mudança de ritmo sexual, ou não há nenhuma implicação? Não, Tiago, a princípio não quer dizer que vai trazer nenhum problema, né, infecção de urina ou alguma dor, não. Vai depender muito da sintonia desse casal, porque se de repente já tiver algum corrimento, alguma infecção de urina, nem daria às vezes para pensar em transar nesse momento, né? Mas assim, do ponto de vista científico, relações repetidas várias vezes ao dia, para quem está animado aí com essa quarentena, a princípio não teria nenhum problema, não. A gente tem a famosa cistite de lua de mel, né, que às vezes até as pessoas falam que poderia ter uma dor uretral pelo trauma, mas vai depender muito de cada casal. Então não significa que vai ter realmente problema, não. Ninguém precisa ficar com medo de namorar um pouco mais por conta disso, não. Tá bom, nós vamos liberar então as perguntas aqui, já vão chegando. O ouvinte que deseja fazer pergunta para médica e sexóloga, a doutora Joyce Lima. Então o nosso WhatsApp 998476110, você pode mandar aí a sua pergunta, e o telefone 3945-1820, você vai falar com uma profissional de renome aqui no Rádio Livre. Tô aqui com a pergunta da Elisângela. Ela disse: Tiago, eu gostaria que você perguntasse para a doutora o seguinte: eu, antes da quarentena, eu tinha uma rotina sexual, como você disse, 2, no máximo 3 vezes por semana. E agora, estamos todos os dias, até 2 vezes por dia. Eu gostaria de saber da doutora, se depois que passar esse momento e voltar ao ritmo antigo, a gente pode sentir muita falta. Gostei da pergunta. Obrigado aí, minha Boa amiga. Pergunta, né? Muito interessante. Essa questão da frequência sexual é uma coisa muito individual, né? A gente tem que, no Brasil, a média de frequência sexual do brasileiro é 2 vezes na semana. Os estudos no Japão mostram que no Japão é 1 vez na semana. Mas eu acho que esse momento, né, seria muito importante que esse casal, essa ouvinte, ela cultivasse depois essa intimidade para manter uma frequência boa e uma frequência que esteja boa para os dois. E é interessante, Thiago, porque
é uma faca de dois gumes, né? Enquanto alguns casais às vezes estão estressados porque não estavam acostumados a estarem juntos o tempo todo e muitas vezes até podem ter mais confusões, mais brigas e diminuir a frequência. Por outro lado, realmente tem aquelas pessoas que, por terem um tempo livre, né, muito mais tempo para pensar em sexo, vão aumentar a frequência. E meu conselho para essa ouvinte é que ela desfrute muito desse período, repense algumas coisas em relação à sexualidade e mesmo quando a rotina voltar ao normal, que eles encontrem esses momentos para estarem juntos. Porque se eles estão com essa frequência boa, é porque deve estar muito bom. Tá certo. Obrigado, querida, pela pergunta. Tiago, por favor, não fala meu nome aí na rádio, mas eu tenho uma pergunta pra doutora. A minha esposa, todas as vezes, depois que a gente termina, ela tem a necessidade de ficar se tocando. Será que eu não estou satisfazendo ela? Não sei, cara. Obrigado pela pergunta aí. Ô, doutora, há motivo para o nosso ouvinte ficar aí com a pulga atrás da orelha, não? Tiago, é muito importante que eles tenham um espaço para poder conversar sobre isso, porque muitas vezes ele não tem nem coragem de perguntar para a esposa, porque ela tem essa necessidade. E não quer dizer que ela esteja trocando ele ou que não esteja satisfeita. Mas é bom que ele pergunte e que eles encontrem formas, né, de desfrutar esse momento juntos, mas sem ficar muitas vezes assim, preocupado caso ela tenha essa necessidade. Existem algumas mulheres que às vezes, né, fingem orgasmo e que às vezes depois precisam se tocar. Existe às vezes um descompasso do homem, de repente chegar ao orgasmo primeiro que a mulher, e talvez ela tenha essa necessidade. E é interessante tocar nesse ponto, porque a gente tem muitos mitos em relação ao orgasmo. Então, ainda tem-se aquela ideia que as mulheres maduras teriam que chegar ao orgasmo com penetração. E nem sempre é assim. A realidade, os estudos mostram que 70% das mulheres precisam do estímulo do clitóris. Então, se ele conversar com ela e escutar quais são as necessidades dela, o que ela gosta, de repente, esse toque poderia ser feito por ele mesmo durante a penetração ou depois. Conheça o novo Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa de Goiânia, agora totalmente reformado e revitalizado e com consultas médicas particulares com preços acessíveis e também por convênios. A Santa Casa de Goiânia atende todas as especialidades. Ligue 3254-4200 e agende já a sua consulta. WhatsApp 994812914. Eu disse Santa Casa de Goiânia. Eu tô aqui com Paulo Roberto e ele pergunta: Tiago, gostaria de saber da doutora uma pergunta clássica. Tamanho é ou não é documento? O Paulo Roberto, a doutora vai responder daqui a pouquinho, após os comerciais. 3:30. Bandeirantes. Laboratório Goiano recebe uma das maiores acreditações do Brasil, o DIC. Os requisitos para acreditação incluem atendimento de requisitos legais, excelência técnica na realização de exames, validade dos reagentes, produtos utilizados, calibração de aparelhos, rastreabilidade do processo, capacitação da equipe e segurança do paciente. É por isso que quando seu médico pedir exames, exija o melhor. Você tem o direito de escolher. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Já não é mais novidade que a gestão contábil é primordial para uma melhor tomada de decisão de seu negócio. Pensando nisso, a Contec Gestão Contábil e Empresarial oferece soluções inteligentes, sempre compromissada com o seu futuro, prestando serviços de gestão contábil, gestão tributária, gestão de pessoas e legalização, com unidades em Goiânia, Séries, Itapaci, Porangatu e Santa Terezinha. Para mais informações, acesse nosso site www.conteccontabilidade.cnt.br. Quem conta com a Contec, conta com uma contabilidade com propósito.
A Clínica Brasil informa que possui atendimento médico em todas as especialidades, que realiza exames de raio-x, ultrassom, tomografia, teste ergométrico, mapa, Holter, eletrocardiograma, eletroencefalograma, polissonografia, Doppler a cores, audiometria, endoscopia, ecocardiograma e outros. Clínica Brasil, Avenida T6, número 300, Setor Bueno, telefone 3545-4000. Não cancele, nem remarque suas reuniões, entrevistas, negociações. Seja criativo. Criativa. Use a tecnologia. Mude a forma das relações comerciais. Faça call, WhatsApp, FaceTime, Skype, videoconferência. Juntos. Para manter o mercado aquecido, a economia girando e a segurança de todos. Não vamos parar. Não vamos parar. Bandeirantes. Quem ouve a Bandeirantes Goiânia não tem saudade de promoção. É uma atrás da outra. Agora é a vez da dupla Guilherme Benotto, do sucesso 3 Batidas. E a Bandeirantes Goiânia te presentearem com um super kit. 3 batidas no meu vidro. Ao todo serão 4 sorteios, um por semana. Quando vier um bandido. Cada kit vem com um boné personalizado, uma coqueteleira top, uma toalha de rosto especial e 2 DVDs da dupla. Além da caixa estilizada e exclusiva do Guilherme e Benotto. Só levo o carro e deixa. Acesse agora o perfil O Mix Oficial no Instagram. O Mix se escreve U-M 2 vezes I-X. Consulte o regulamento e participe. Atenção, o sorteio é somente pelo Instagram. Guilherme Benotto, uma das novas duplas mais estouradas do Brasil. Só podia estar com a melhor. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Tudo bem, 3h34, de volta aqui no Rádio Livre da Bandeirantes 820. No Laboratório Núcleo, mais de 95% dos exames são feitos aqui mesmo em Goiânia. Acredite, isso faz toda a diferença no resultado final do seu exame. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Hoje nós estamos conversando com a médica, a doutora Joyce Lima, ela que é ginecologista e também sexóloga. Doutora, a senhora conhece muito bem das imprecações emocionais e também das imprecações físicas da mulher, né? E o Paulo Roberto, de Silvânia, Goiás, mandou pra gente aqui. Tiago, gostaria de saber da doutora Joyce se tamanho é ou não é documento, doutor. E é uma pergunta que muita gente tem. Pois é, Tiago, tamanho não é documento. Se a gente dividisse a vagina em 3 partes, a parte que tem a maior sensibilidade na vagina é esse primeiro terço, que corresponde justamente a essa região onde tem a inervação do clitóris. Por isso que a gente costuma dizer que o órgão sexual da mulher não é a vagina. O órgão sexual da mulher é o clitóris. E a mulher, o que é? O que foi? Eu não tinha ouvido. O meu produtor falando aqui. Desculpa, doutor, pode continuar. Pois é, então, independente do tamanho, se for menor, maior, a sensibilidade é nesse início da vagina. E o que eu sempre digo, né, que às vezes existem alguns que são um pouquinho maiores, que dependendo da parceira pode ter algum desconforto. Mas aí também a adequação do casal, é muito importante. A vagina, no momento que a mulher fica excitada, ela fica maior, ela alonga, o útero dá uma subida, justamente para abrigar esse pênis sem maiores problemas. Tá bom, então, seja grandão, seja mais discreto, vai ter lugar para ir trabalhar tranquilamente. Tranquilamente. Tá certo. 3h36, o ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Caiu aí? Caiu, Macedo? Oi, boa tarde. Caiu, desligou na minha cara aí, né? Vamos lá, mais perguntas chegando aqui. Antônio Donizete. Tiago, minha esposa tem uma dor no pé da barriga todas as vezes. E aí, cara, fico desanimado. Obrigado, Antônio. Um abraço a você. Doutora? Dor no pé da barriga precisa de investigação médica.
Precisa realmente fazer exames, né? Passar por uma avaliação médica, porque as causas são várias, desde uma infecção urinária, a endometriose e uma outra situação que às vezes pode levar também à dor, né, no pé da barriga. Pelo que eu entendi, ele falou que é depois da relação, é durante a relação, ele não fala disso. Não falou não, a fala dele foi só essa. Todas as vezes que nós vamos fazer, ela sente dores da barriga. Deve ser durante a penetração, né, doutora? Durante a penetração. Realmente precisa de uma investigação e avaliar essas causas, né? Saber se não tem alguma infecção de urina, alguma infecção mesmo genital, e endometriose, que é uma das grandes causas de dor na penetração, né? Durante a relação, essa dor mais profunda. Porque quando é uma dor na penetração, ali no início, não é aquela dor mais profunda, geralmente está associado a algum corrimento ou a falta de lubrificação, precisaria de um estímulo maior, de um tempo talvez maior, para que haja essa lubrificação, né, e não tenha dor. Agora, essa dor profunda tem que sempre investigar endometriose e infecção urinária. Ok, o Keno está em Blumenau, Santa Catarina, e manda aqui: Tiago, boa tarde, tô adorando o tema. A minha questão é a seguinte, cara, obrigado aí pela participação, Keno. Ele diz assim: a minha situação é a seguinte, cara, a minha namorada não suporta preliminares, é do tipo cai pra dentro logo. E eu queria saber se a doutora tem alguma dica, porque às vezes a gente gosta de brincar mais tempo, mas ela não tem paciência com isso. Será que o problema sou eu? Valeu, Keno, obrigado pela participação. Pergunta muito interessante, Thiago. O que acontece é que a gente tem sempre aquela ideia de que as mulheres precisam de muito tempo e os homens são muito rápidos. Aí a gente está vendo uma inversão. E o que a gente tem visto na prática hoje... Doutora. O que a gente tem visto aí na prática hoje é que algumas mulheres têm funcionado um pouquinho diferente, funcionam num modelo mais parecido com esse modelo masculino. Agora, o que acontece, que a gente sempre fala... Peraí, tá havendo uma mudança, então, na maneira da mulher fazer sexo? Sim. Muitas mulheres hoje não gostam de preliminares, muitas não, mas... Então não é só a namorada do Keno, não? Não é só a namorada dele, não é uma exclusividade dela, não. E assim, o que é interessante é porque a gente tem aquela ideia, né, como se o sexo tivesse que ter uma coreografia, tivesse que começar com as preliminares, aí às vezes o homem espera um pouquinho para a mulher ter orgasmo, depois o homem ejacula, e as coisas não precisam funcionar assim. A gente pode inverter um pouco essa sequência, mesmo se ele gosta desse carinho, desse contato, né, pelo jeito, ele gosta mais dessa brincadeira. Essa brincadeira pode ser feita, inclusive, depois. A relação sexual não precisa terminar com a ejaculação, né, ou não precisa estar tão focada na penetração, que a gente tem essa ideia, né, de que relação sexual é penetração pênis e vagina. E vai muito além disso. Podem usar a imaginação e brincar bastante. Tá bom. O Délio mandou aqui: Tiago, boa tarde, muito legal esse tema. É o seguinte, cara, eu gostava de ver filmes pornôs com a minha mulher e ela dizia que não gostava. Aí agora, outro dia, ela pediu pra ver e eu fiquei bravo, cara. Você acredita nisso? Fiquei com ciúme dela. Essa mudança de comportamento pode significar alguma coisa? Não, que talvez signifique que ela está se descobrindo, né? E se descobrindo até sexualmente, querendo mudar, como eu disse, mudar essa coreografia, mudar esse repertório. As mulheres têm buscado mais conhecimento, conhecer o próprio corpo, têm buscado ler um pouco mais. A gente tem vários sites que são mais direcionados para mulheres, inclusive com pornô mais direcionado para mulheres. E que ele não veja isso como algo ruim, não. Podem aproveitar esse momento e sempre tudo aquilo que é de comum acordo está liberado e é uma coisa considerada normal. Então, as fantasias sexuais ali entre o casal, elas não têm um limite, doutora? As fantasias, o limite é a segurança dos dois.
desde que não traga nenhum prejuízo físico e desde que os dois estejam de acordo, as fantasias não têm limites. Ok. E as fantasias podem ser partilhadas ou não. Tá bom. Vamos aqui, tem pergunta aqui da Adriana do Garavelo. Tiago, meu marido gosta muito de fazer sexo anal. Eu gostaria de saber da doutora se isso traz algum prejuízo para a saúde. Obrigado, Adriana. Tô gostando de ver, tô vendo que esse povo tá aproveitando a quarentena, hein, Thiago? Pelo jeito tá, viu, doutora? Cada pergunta boa. Bom, sexo anal, né? Do ponto de vista médico, o que, assim, a gente faz são algumas recomendações de segurança mesmo. Primeiro, sexo anal precisa também ser de comum acordo. Precisa ser uma coisa que seja gostosa, prazerosa para os dois. E aí, nas recomendações, o que a gente sempre costuma dizer é que precisa ter alguns cuidados, porque a região anal, ela é uma região mais contaminada, uma região onde nós temos bactérias diferentes da região vaginal. Então, para que não haja nenhum problema posterior de ter algum corrimento, o que a gente recomenda é que faça uma limpeza antes e use camisinha. E uma coisa que não é recomendada, né? Usar lubrificantes que tenham anestésico. É recomendado usar lubrificante para que não machuque essa área, mas não com anestésico, porque aí perde-se um pouco a referência e pode acabar machucando. Por não estar sentindo dor, talvez não tenha não esteja tão à vontade ali, tão relaxado, mas pode ter algum problema depois, né? Alguma fissura anal. Então, o ideal, repetindo, fazer uma limpeza antes, uma higienização, usar a camisinha e o lubrificante. E evitar ter contato com a região anal e depois com a região vaginal. Doutora, vamos fazer a última pergunta. Um amigo mandou aqui, dizendo que tem 51 anos de idade e faz todo dia, mas todo dia, ininterruptamente. É normal? Parabéns. Normal. Isso não é considerado, né, uma compulsão, não. E é interessante isso, né, que as pessoas, é engraçado, Thiago, que as pessoas estão tão acostumadas a falar que todo mundo namora pouco, que quando a gente tem alguém que gosta de, né, transar todo dia, parece assustador. Mas a compulsão sexual, ela tem outros fatores, né, que vêm junto. Por exemplo, o compulsivo sexual, ele tem relações seguidas e ele não se satisfaz. Funciona mais ou menos como quem é viciado em droga ou álcool, a pessoa não se satisfaz. E transa com qualquer pessoa na rua, a qualquer momento, começa a trazer alguns prejuízos no trabalho, então são quadros mais acentuados. Essas pessoas que transam uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, não são compulsivas. A princípio, não. Aí teria que avaliar se tem esses outros fatores associados. Olha, a Maria Helena mandou, Tiago, boa tarde, doutora. Olha, o mundo inteiro está estressado e é só não levar o estresse pro quarto. Meu marido, por exemplo, passa o dia inteiro me aquecendo. Toda vez que ele passa perto de mim, ele passa a mão em mim. Dá uma aquecidinha. Nós dois temos 60 anos. Isso é normal, doutora? Normalíssimo. Tá precisando dar aula pro pessoal mais jovem que tá desanimado, né? Isso é muito normal, tranquilo. E é justamente isso, né? O que ela comentou é cultivar essa intimidade. E esse momento agora é um momento, como eu disse no início, que a gente precisa fazer boas escolhas, já que nós estamos em casa, estamos, né, todos quietos, que a gente faça a escolha de viver momentos bons, que a gente cuide de quem está do lado, nosso companheiro, que a gente cuide, né, dos nossos filhos. Esse sentir-se cuidado, se sentir desejada, eleva o desejo lá em cima. Isso é maravilhoso. Minha querida amiga e excelente médica, né, a doutora Joyce Lima, também sexóloga, muito obrigado pelos esclarecimentos, forte abraço. Espero que nós tenhamos outros momentos como esse em breve para esclarecer mais a comunidade. E adorei, viu? Saber que os seus ouvintes estão animados
namorando bastante, que continue assim, porque faz muito bem. Muito obrigado, uma ótima tarde aí pra senhora. Obrigada. Tchau. Tchau. Excelente entrevista com a doutora Joyce. 3h46, o intervalo, eu volto rapidinho com um comentário esportivo do meu amigo Gomes Xavier. Laboratório Goiano recebe uma das maiores acreditações do Brasil, o DIC.